Maria Clara Sasaki já está aqui com a gente. Muito bem-vinda, bom dia. Olá, muito bom dia, Muriel. Bom dia também a todos que nos acompanham bem no meio dessa onda de calor, né, Muriel? Menina, que loucura! Como que a gente aguenta? Quem está no Sudeste viu esse fim de semana não foi fácil para muita gente. Não foi fácil. E para mim, inclusive. Para mim também. É muito complicado aguentar esse calorão, ainda mais fora de época. A gente não tá nem preparado para isso. Não é? Né? Não tem roupa para esse evento. Não tem. Pois, vamos começar então dando uma olhadinha no mapa de satélite do nosso país e vai começar a perceber como é que tá o cenário nesse momento com relação às nuvens. A gente consegue ver que a situação, o cenário é bem o que a gente está vendo que a Isadora Aires, nossa repórter, mostrou pra gente. Muitas nuvens, principalmente no Rio Grande do Sul, né? E é preocupante essa grande quantidade de chuva, de nuvens carregadas na região sul do Brasil, Muriel. Porque o que acontece? As frentes frias e as áreas de instabilidade se formam ali na região sul, tentam avançar para o sudeste, mas não conseguem. Encontram uma barreira de ar mais seco, né, que está justamente deixando o tempo mais aberto aqui no interior do Brasil e acaba concentrando uma grande quantidade de nuvens carregadas, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Estes dois estados já sofreram muito com a quantidade de água e para os próximos 5 dias tem possibilidade de chuva muito volumosa, Muriel, podendo até passar da média climatológica esperada para todo o mês de novembro em Porto Alegre. Lembrando que o estado já atingiu a média do mês. Então, o valor total aí de chuva até o final deste mês de novembro deve ser muito além da média climatológica no Rio Grande do Sul. E tem relação com esse ciclone que foi afastado aí em alto mar, que está dando origem realmente a essa frente fria, né? E também a gente está vendo essas nuvens que estão gerando, então, essas nuvens que estão vindo lá de cima e descendo principalmente forma uma espécie de corredor aqui de umidade, né, Muriel? A gente consegue ver um corredor de umidade vindo desde o norte até a região sul do Brasil. Estas nuvens aqui é calor e umidade, elas não têm potencial para provocar grandes volumes de chuva, elas podem até ser de forte intensidade, mas não é uma chuva muito volumosa. Agora, a chuva da região sul do Brasil merece atenção. Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul com relação a volume, quantidade de água, risco de alagamentos, risco de deslizamentos nos dois estados. Agora, no Paraná, a onda de calor já influencia o tempo, então essas nuvens que se espalham pelo Paraná trazem potencial de temporais. Chuva com rajadas de vento, granizo, tempestades de fim de tarde podem acontecer no estado do Paraná. Então, calorão e chuvas pontuais no Paraná. Bom, vamos seguir acompanhando. Inclusive, a gente até falou com a Isadora Aires, que é a nossa repórter que está em Porto Alegre, ela falou justamente isso, que a previsão é de que pelo menos lá no fim da semana, tudo isso migre para o Paraná especificamente, ou seja, subindo um pouquinho mais. Subindo um pouquinho mais, né? Levando um pouquinho mais de umidade para o estado do Paraná. A gente tem até as temperaturas aqui, Muriel, da região sul do Brasil, olha só. Opa, vamos dar uma olhada então para a gente entender um pouco. Olha o que a nebulosidade faz, Muriel. A gente deixa aqui o Rio Grande do Sul com temperaturas perto aí dos 20 graus, um contraste com relação aos outros estados do Brasil. E olha, Paraná, noroeste do estado, 38 graus, uma grande diferença de temperaturas na mesma região. Curitiba bateu ontem pelo segundo dia seguido a maior temperatura deste ano, então passando aí de 34 graus, pode repetir esse valor hoje de novo, temperaturas muito elevadas no Paraná e o tempo mais encoberto não deixa a temperatura subir, máxima de 22 aqui em Porto Alegre e as temperaturas aí na casa dos 31 na região da Serra. Então temperaturas mais amenas, mas com essa possibilidade de chuva a qualquer momento aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ver esse mapa que a gente... Pode falar, Maria. A gente está vendo então um pouco desse cenário, a gente vê mesmo como as máximas no Rio Grande do Sul, elas estão bem abaixo dos vizinhos, como por exemplo, como você falava, Santa Catarina e também Paraná. E a gente também percebe que esse comecinho de semana, gente, na capital gaúcha, Porto Alegre, vem com máxima baixa e aqui é importante, a gente quer te ouvir justamente por esse ponto, de só 23 graus, dias chuvosos, o tempo deve começar a abrir mesmo, só lá por quarta-feira e quero te ouvir sobre esse cenário. E a trégua rápida, olha só, Muriel, veja. Exato. Quinta. Só quarta, né? Quinta já volta a chover, ó. Risco de tempestade na quinta-feira é outra frente fria na quinta-feira, na sexta. Inclusive, essa frente fria é a que deve mudar o tempo aqui no estado de São Paulo, lá para o final da semana. Essa que se forma aí na quinta-feira na região sul do Brasil, inclusive com alertas aqui para o estado de São Paulo, porque tem mudança brusca no final da semana. Mas para hoje, muita atenção Porto Alegre, chuva a qualquer momento. Hoje e amanhã também, 23 graus é a temperatura máxima
máxima. Tivemos 27 aqui agora cedo em São Paulo. Olha a diferença, né, Muriel? É impressionante. E eu sou porto-alegrense, eu sei que na época, ainda mais no verão, é um calor, a gente chama de forno alegre, porque é muito, muito quente. Ver essa temperatura agora, ainda mais nesse período de novembro, do jeito que todo o Sudeste tá. E Porto Alegre desse jeito, com uma mínima de 19, quase colado na máxima de 23, e essa chuva que não para, é impressionante e mostra um pouco de como é que tá esse tempo maluco, né? Exatamente, esse desequilíbrio, né? Muita chuva no sul, muitas nuvens no sul e quase nada de instabilidades pelo interior do Brasil e até mesmo com essa onda de calor. Então, tem que tomar cuidado aí Porto Alegre e Florianópolis também, hoje e amanhã. Ou seja, quarta-feira é o único dia que vocês que estão no sul têm realmente para lavar roupa, coloca a roupa para secar, que é o dia. Vai logo cedo. Quarta-feira. Já vai de manhã, porque aí já seca até o final da tarde, volta a chover na quinta-feira. É isso. Vamos agora para a região sudeste, porque a gente tem falado muito da região sudeste que está sofrendo com as temperaturas altíssimas, tomam conta aí da região. Os termômetros podem chegar, como a gente está vendo, na casa dos 40 graus de 40, cidades passando até, né? do centro-norte paulista. Que loucura! Qual que é esse cenário? O que está acontecendo? Porque a gente pensou, meu Deus, pelo menos no fim de semana acaba. Não acaba, Maria Clara. Não acaba. Para o estado de São Paulo, no domingo, a gente tem aí uma previsão de mudança. Domingo que vem ainda, tem essa semana toda de calorão. Semana inteira 5 de dias calorão. Qualidade do ar muito ruim, umidade relativa do ar muito mais baixa. O ideal é 60%. A gente deve ter aí dias com abaixo de 30%, 20% de umidade relativa do ar em São Paulo e em Minas Gerais. E uma curiosidade, Muriel, ontem nós tivemos a maior temperatura do Brasil registrada em Araçatuba, no interior do estado de São Paulo, 43,2 graus. Se você falasse que fosse, sei lá, Cuiabá, Centro-Oeste, eu acreditaria. Seria normal, né? Mas agora, interior de São Paulo, a maior temperatura do Brasil registrada no interior do estado de São Paulo. E vai se repetir hoje, principalmente amanhã também. Tem temperaturas aí, ó, batendo os 40 graus, 41 no norte do estado de Minas Gerais, 39 aqui na divisa com o Paraná. Então, calorão garantido não só hoje, não, na semana toda. O ápice dessa onda de calor vai acontecer aí entre quarta e quinta-feira. Então, podemos aí registrar novos recordes agora nos próximos dias. Capital Paulista ontem passou de 36,7. Tivemos uma prévia ontem da temperatura de 36,7, a maior temperatura do ano. Rio de Janeiro também passou de 40. E o problema é a sensação térmica, né? Porque sensação térmica com quase 50 graus, não é o caso do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, batendo 42 no termômetro, a sensação térmica chega perto de 50, porque a umidade é muito alta no Rio de Janeiro. O litoral do estado de São Paulo também acontece esse fenômeno. Umidade muito alta, temperatura muito alta, pouco vento, a sensação térmica sobe bastante. Vamos dar uma olhada então ainda na região sudeste, como é que fica o tempo para essa semana em São Paulo, na capital paulista? A máxima não tá dando trégua, né? 37 graus, hoje ainda, segunda-feira. Conta pra gente, qual que é a previsão? 37 pro resto até... da semana, que tristeza, tô olhando aqui. Tudo 37, um alíviozinho aqui na quarta-feira com 35 graus. A frente fria que está no sul deve subir aqui para o sudeste, traz esse alívio, não dá nem para chamar de refresco, né, Muriel? Mais um alívio mesmo. E olha o que é curioso. É a chuva, a chuva, exatamente. Tem uma possibilidade de pancadas de chuva, mas não é para se animar, não. Essa chuva é mais preocupante com relação a ventos e até mesmo granizo e trovoadas do que realmente volume de chuva e alívio das temperaturas. São pancadas pontuais, pancadas de primavera, podem acontecer tanto na capital quanto no interior do estado. Podem ser de forte intensidade, momentâneas, mas de forte intensidade. Parecidas com aquelas chuvas de verão que geralmente acontece em janeiro, fevereiro aqui em São Paulo? Exatamente. Ou a gente está falando de uma chuva parecida com aquela que a gente viu naquela sexta-feira que destruiu muita coisa? Também é parecida com a chuva da sexta-feira, né? Uma chuva mais vento do que chuva. Então, é uma chuva que assusta bastante pela intensidade. Então, não traz grandes volumes acumulados, não alivia o calorão, como a gente pode ver aqui, a terça-feira também com 37 graus. É uma chuva rápida, de curta duração e que em alguns bairros pode ser de forte intensidade, justamente porque a temperatura está muito alta. Essa combinação de umidade, calor, nuvens de chuva e temperaturas aí passando de 35, 36 graus, não é saudável, né, Muriel? Com certeza não. A gente tem imagens, inclusive, agora da Avenida Paulista, temos imagens da capital paulista também, de modo geral. Agora sim, essa imagem que chega pra gente. O céu, gente, nem parece céu de São Paulo, pra te dizer a verdade, Maria Clara. E olha só no horizonte, Muriel, tá vendo uma camada escura? Sim. Poluição.
poluição, que é o clássico de São Paulo. Clássico de São Paulo. Quando a gente vê esse céu azulzinho, dificilmente a gente não consegue deixar de ver essa poluiçãozinha. Essa camadinha, né? Exato. E desde que a gente viu, pelo menos durante esses últimos dias, a gente tem visto o céu assim mesmo em São Paulo. E curioso, tem previsão de chuva para hoje, ainda assim, 0 nuvens por enquanto aqui na capital paulista. Por enquanto, exatamente. É uma chuva que, assim, a gente não descarta porque tem instabilidade, mas ela está mais para não acontecer do que para acontecer, Muriel. Perfeito. Agora a gente vai dar uma olhada ainda no sudeste, como é que está a temperatura e como é que vai ficar a temperatura para o Rio de Janeiro. A gente falava sobre essa preocupação com a sensação térmica, que ontem chegou muito próxima dos 50 graus. Qual que é o cenário que a gente tem aqui? Temperatura mais alta. Mais alta que São Paulo, né? Não chega aos 40 de ontem, né? Não devemos ter 40 graus no Rio de Janeiro hoje, porque tem uma frente fria no oceano. Uma frente fria no oceano, para o Rio de Janeiro, representa mais umidade, tem chance de chuva também, olha só, para a capital fluminense, e a temperatura é de 38 graus. Mas esses 38 graus com bastante umidade, a sensação térmica aí é facilmente acima dos 40. Não, impressionante. E olha só, novidades para pancada de chuva também, mas a gente percebe que quarta-feira, de modo geral, vai ter uma trégua. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a trégua com relação à chuva. São Paulo com relação ao calor. Quarta-feira, no Rio de Janeiro, 36 graus. Tá tranquilo. E para quem tá encarando 40. Mas, gente, sexta-feira, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas volta a fazer 39 graus de máxima. Ou seja, vai ser uma semana daquelas fervendo, né? Fervendo literalmente. Sabe que a nossa repórter, a Isabelle Saleme, que ela é carioca, falou que o maçarico tá assando. Ela usou a expressão já, que a gente vai ter que usar essa expressão a semana inteira, porque esse é o cenário. Até sexta-feira, antes da mudança no tempo, a gente encara aí temperaturas perto dos 40 graus nas capitais, em todas as capitais aqui do Sudeste. A gente destaca São Paulo e Rio, mas Vitória e Belo Horizonte também tem possibilidade de recordes, também tem possibilidade de temperaturas altíssimas nas duas capitais, capital do Espírito Santo e também de Minas Gerais, Muriel. E a gente está vendo, por exemplo, o cenário do Rio de Janeiro, agora 38 graus hoje, terça-feira 40, sexta-feira 39, só vai aumentando. Quando que a gente pode esperar que, de repente, esse cenário vai começar a mudar e a temperatura vai começar a normalizar, digamos assim? Olha, normalizar agora até o final do verão a gente tem pouquíssima chance. A gente tem o El Niño ainda atuando e a tendência é que ele siga até o final do verão, perca a intensidade somente no outono. Nossa. Então, novas ondas de calor são esperadas até o final do ano, no início do ano que vem. O verão é uma estação mais quente aqui para o Sudeste, então a temperatura pode até mesmo chegar aí perto destes valores. Temos aí, como eu falei, mais ondas de calor previstas. Agora, alívio aqui para o estado de São Paulo no fim de semana. Quando a gente vê que aquela frente fria que vai se formar lá no sul, sim, consegue chegar, ela é uma frente fria de forte intensidade, ela consegue enfraquecer o bloqueio atmosférico e aí sim provoca chuvas aqui para o sudeste do Brasil, alivia a temperatura, mas a gente já alerta que as primeiras chuvas associadas ao avanço desta frente fria merecem atenção, porque podem vir com ventanias, principalmente no litoral do estado de São Paulo, interior e também no Rio de Janeiro. Ficar de olho. Agora, essa máxima, então, de 38 graus hoje no Rio de Janeiro, a gente tem imagens ao vivo, viu, do cenário no Rio, neste momento, às 7h59 da manhã. Olha isso. O Rio de Janeiro maravilhoso, né? Agora nos humilhou aqui, a gente vendo imagens de São Paulo. Esse céu incrível, o mar, esse é o lugar perfeito para estar nesse momento. Nesse momento, calorão, nessa semana inteira. Olha um home office aí, ó. Vamos levar o computador para lá. Exatamente. Um ótimo dia para você que nos acompanha do Rio de Janeiro com esse cenário maravilhoso. Pelo menos dá para se refrescar nesse momento, fugir aí de vez em quando ali para a praia para tomar um banho de mar geladinho ali para ver se alivia um pouco esse calorão. Vamos agora para as máximas para o centro-oeste, gente, porque por lá o calor passa de 40 graus, como a gente pode ver em vários pontos, né? E aí não é novidade, Centro-Oeste a gente já espera realmente esse cenário, né, Maria Clara? Exatamente, é o cenário normal, né? O diferente mesmo é o que a gente tem vivenciado no Sudeste, essas temperaturas acima dos 40 graus no Sudeste do Brasil. Agora, isso aqui 40, 42 graus, para o Centro-Oeste, tá ok, é uma temperatura normal, né? A gente tem 41, 42, assim,
pra gente é algo realmente uma loucura. Impensável, né? Uma semana inteira com temperaturas na casa dos 40 graus. Por lá é normal e vai continuar assim durante esta semana. E ainda assim tem risco de temporais, né, para essa semana. Exatamente. Ainda tem instabilidades atuando. Aquelas nuvens que nós vimos no começo, lá na imagem de satélite, são nuvens pontuais que se formam ali pelo centro-oeste. É primavera, a primavera é mais úmida no centro-oeste do Brasil. Não é uma chuva volumosa, mas é uma chuva que pode vir aí com tempestades pontuais. Vamos dar uma olhada então como é que vai ficar o tempo em Cuiabá nesta semana. Hoje máxima de 42 graus. Terça-feira, gente, máxima de 43 graus. Quinta e sexta, mesma coisa. Olha, semana dos 40 graus, olha isso. É uma loucura. E a gente percebe que a mínima, ela tá um pouquinho menor também na comparação com outros estados. Existe uma distância maior quando a gente fala da mínima e da máxima nesse sentido, É a amplitude térmica, Muriel, exatamente. O que acontece? Durante a noite, numa região que quase não tem nebulosidade, a gente perde muito calor da superfície para a atmosfera. As nuvens, elas servem como se fosse um cobertor. Se não tem nuvem, esfria muito rápido. Então, por isso que a gente tem mínimas aí de 26, 27, não que seja uma mínima aí tão baixa, né? 26, 27 já é uma mínima elevada, mas comparado aos 42 da tarde, é uma grande amplitude térmica. E isso indica baixa umidade relativa do ar nas horas mais quentes do dia. Então, também é uma condição aí para tomar cuidado com relação à qualidade do ar no centro-oeste do Brasil. Muito cuidado. Portanto, vamos dar uma olhada então como é que está Cuiabá nesse momento, como Cuiabá amanhece agora. O sol já está brilhando, a gente está vendo alguns prédios já inclusive com esse dourado do sol. Algumas nuvens muito pontuais no céu, como a gente pode perceber, mas de modo geral, céu azul e essa temperatura aí de 42 graus, né, a máxima. Coragem, hein, Maria Clara? Antes da gente sair do centro-oeste, Muriel, deixa eu só comentar que Brasília, no meio da semana, pode bater a maior temperatura da história. Desde o início aí dos registros de Brasília, podemos ter aí na quarta-feira, passando de 36 graus, a maior temperatura na capital federal. Então também... Haja água, hein, gente? Haja água, risco de insolação, protetor solar é muito importante nesta época do ano com essa condição aí de calorão. Bora pro Nordeste agora, ver como é que estão as máximas lá no Nordeste. A gente está vendo o cenário lá embaixo, Sudeste, Centro-Oeste. A gente está vendo aqui máxima de 35, 31. Tranquilo! Nada, hein, Maria Clara? Olha só, o único alerta é aqui no interior da região. Exato. Sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste da Bahia. Nestas áreas, a onda de calor também influencia o tempo. Perfeito. Então, é uma temperatura acima da média, também tem que tomar cuidado. É mais de 5 graus acima do normal para esta época do ano aqui para a região. E a única área que se salva é o litoral. E aí, com temperaturas bem agradáveis da praia. Pode chover, mas é uma chuvinha muito passageira. Então, semana aí bem agradável para áreas do litoral do Nordeste, Muriel. Maravilha. Vamos para a próxima tela, então, para a gente continuar acompanhando, porque Salvador, Bahia, a gente consegue ver, então, o cenário para a próxima semana. Máxima de 30 graus. Maravilhoso, Maravilhoso. Né? Na Bahia ainda, em Salvador. Oh, incrível. E com poucas nuvens, pelo menos, zero previsão de chuva para hoje, mas amanhã, ao longo da semana, é aquela chuva que a gente acompanha já no período de verão, realmente, lá na Bahia, né? Que acontece esporadicamente essa chuvinha, é isso? Exatamente. Chuvinha passageira nem refresca o calor de 30 graus. Então, perfeito. É uma chuva, não atrapalha a praia, não atrapalha os planos aí de quem precisa sair de casa. É uma chuva realmente tranquila. Sem estragos. Vamos dar uma olhada, então, como é que tá amanhecendo Salvador, agora 8h04 da manhã. Muitas nuvens carregadas agora em Salvador, mas Salvador continua lindo de qualquer forma. Cenário maravilhoso, a gente está vendo essa imagem, então, ao vivo para você. Um ótimo dia para você que está nos acompanhando direto da Bahia. Previsão, então, de um dia sem chuva hoje por lá, mas ao longo da semana deve ter algumas pancadas de chuva. Agora a gente vai para a região norte do nosso país. A gente sabe que lá também faz calor, mas a gente está tão acostumado já olhando lá para baixo em temperaturas tão altas que a gente olha aqui, nenhuma temperatura acima dos 40, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tranquilo, né, Muriel? A gente tá normalizando isso, Maria Clara. Exatamente, olha, é verdade, a gente não pode normalizar calor de 40 graus, gente. Então, olha só, toda a região norte, todos os estados com temperaturas aí entre 33 e 38 graus no máximo. Sim. Aqui em Rondônia. Isso porque tem bastante umidade, tem bastante nebulosidade, tem algumas nuvens já agora no comecinho do dia, então a temperatura não sobe tanto. A gente tem uma
condição aí de isolante térmico, né? Quando a atmosfera está mais úmida, aí não impede, não deixa que a temperatura dispare e atinja valores tão elevados. E tem chance de chuva também em todos os estados. É uma chuva rápida, passageira, não tem grandes acumulados, não é uma chuva volumosa, mas acontece aí em todos os estados, ajuda até a refrescar um pouquinho momentaneamente. Perfeito, a gente vai então dar uma olhada como é que fica a previsão do tempo para essa semana em Belém, porque a expectativa, como a gente pode ver, é de calor em toda a semana. Chuva começa a se intensificar a partir de quarta-feira, né? De quarta-feira, exatamente. Hoje e amanhã não tem possibilidade de chuva, sol entre poucas nuvens, máximas aí na casa de 33, 34 graus, tranquilo. Uma mínima bem parecida com o que a gente viu em Cuiabá, né, Muriel? 24, 25, bem tranquilo também o comecinho do dia lá em Belém. É isso, vamos dar uma olhada então como é que tá amanhecendo o dia em Belém, a terra de Carol Nogueira. O céu maravilhoso, como a gente pode ver, zero nuvens por lá. Lembrando, viu, que as máximas podem chegar aos 35 graus. Um ótimo dia para você que nos acompanha aí na capital, em Belém.